nosso nono teste. Estamos chegando ao final. Próximo domingo nós encerramos a série do sonho ao palácio, né? Pastora, está demorando, mas é assim que acontece, né? Do sonho, a concretização, não dá essa sensação de demora mesmo, de que não chega, de que não acontece, né? É assim que funciona. Mas, como nós temos visto aqui, o Senhor tem nos preparado para tomarmos posse da nossa promessa. Amém, queridos? Então, vamos lá. Estamos na nossa série do sonho ao palácio, 10 testes que José precisou passar para sair do sonho e chegar ao palácio. Sonho esse que ele recebe aos 17 anos. E começa a viver, começa efetivamente a colocar os seus pés aos 30 anos. Então, durante todo esse tempo, nós vimos como Deus, cada passozinho, cada momento da vida de José, Deus usou para prepará-lo, para adestrá-lo, para forjar nele tudo aquilo que ele precisava, capacitá-lo, para deixá-lo apto, como nós lemos na semana passada. José estava apto, no momento certo, na hora certa, ele tinha sabedoria suficiente, ele estava apto o suficiente para lidar com tudo aquilo que foi colocado nas mãos dele. E nas mãos dele. Estende a sua mão aí, querido. Diga assim: eu quero estar preparado, estar apto, cheio de sabedoria e do Espírito Santo de Deus, para lidar com aquilo que o Senhor vai colocar nas minhas mãos. Eu quero estar preparado, em nome de Jesus. Amém. Segura aí, segura aí. Toma posse. Vai chegar, meu irmão. Vai chegar, amém? E o Senhor tem te preparado. Dá uma sacudida na tua irmã e fala: o Senhor está te preparando, não desista, fica firme. Tem buraco, tem prisão, tem esses testes, tem o teste da pureza, mas é o Senhor te preparando para aquilo que Ele tem para a sua vida. Sempre aqui na nossa, para a gente lembrar, bota aí para mim, Michele, só para a gente seguir a nossa sequência aqui, a nossa revisão. Nós estamos aqui desde a primeira semana. O primeiro teste, teste do orgulho, como você responde ao sonho. O segundo teste, o teste do buraco. Satanás nos ataca e fabrica evidências. Terceiro, o teste do palácio, o teste da mordomia, da conduta com o que não é nosso. Quarto teste, o teste da pureza, o teste moral, conduta com seu próprio corpo. Quinto, o teste da prisão, a coisa certa com a consequência errada, como reagimos quando isso acontece. 6, o teste profético, a palavra de Deus nos prova e nos molda. 7, o teste do poder, como você responde à promessa. Aí já fala da sua conduta na hora da vitória e quando você é colocado numa posição de autoridade. O teste da prosperidade, né? Tem uma linha ali, o teste da prosperidade. Como se comportar diante da prosperidade, fidelidade a Deus em dízimos e ofertas, princípios absolutos de Deus. E hoje, o nosso nono teste, nosso penúltimo, estaremos encerrando na próxima semana. Nós vamos estar falando sobre o teste do perdão. Está preparado para esse teste, meu irmão? Está preparado? Ih, eu ouvi um amém tão fraquinho. Amém. Jesus, misericórdia. Nessa hora a gente virou dele, né? Com vozinha fraca. O teste do perdão. Eu quero te lembrar que os irmãos de José o venderam como escravo. Aos 17 anos, quando José tem um sonho, quando José recebe uma túnica do seu pai colorida, mais bonita, quando os irmãos de José olham para José com inveja, com ciúmes, e também pelo posicionamento errado de José, de orgulho, que nós já vimos aqui, frente ao sonho que ele recebeu. Naquele momento, seus irmãos tomam uma decisão. Primeira decisão, matá-lo. Está na Bíblia, né? Primeira decisão que eles tomam, matar a José. E aí um dos irmãos intercede e diz: não podemos fazer isso, e tomam um outro rumo.
vamos vendê-lo como escravo. E ali naquele buraco, enquanto José espera, eles decidem o seu futuro e decidem vender o seu próprio irmão, sangue do seu sangue, como escravo para a terra do Egito. Lembre disso. E eu quero começar esse teste do perdão fazendo essa pergunta: você perdoaria irmãos que queriam te matar e decidiram te vender para ser escravo durante toda a sua vida? É a primeira pergunta, né? Dessa história. Você perdoaria irmãos que quiseram te matar e depois decidiram te vender como escravo para o resto da sua vida? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 50. Gênesis 50, do versículo 15 ao versículo de número 21. Gênesis 50, do 15 ao 21. Você pode acompanhar também no teleprompter se você está sem a Bíblia. Diz assim: vendo, já chegou aí, amém, irmãos? 50, 15 ao 21. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou, diga ordenou, antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, diga perdoa. Pois a transgressão, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Finalmente José entende o propósito. Olha a resposta dele, né? Deus me enviou para que se conserve muita gente em vida. 21. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. É a primeira vez desse texto, né? Aqui já estamos no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, mas aqui já são 50 capítulos. E é a primeira vez que a palavra perdão aparece na Bíblia. É nesse texto. É a primeira vez, ela vai aparecer muitas outras, mas o primeiro texto é esse aqui, de Gênesis, capítulo 50. Primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia. E a palavra perdão, a palavra usada aqui, né, como perdoar, perdoe, como perdão nesse texto, essa palavra, ela literalmente significa liberar totalmente das culpas. Absolver totalmente. Ela tem esse contexto do totalmente, do todo, não é parte. Liberar totalmente das culpas, absolver totalmente da culpa. Isso foi exatamente o que Jesus fez por nós. Amém, queridos? Fez por mim e por você. Nos absolveu totalmente. Nos liberou totalmente. Diga, eu fui liberado totalmente por Jesus. Não há culpa, não há acusação, porque às vezes nós pensamos nessa coisa muito parcial, né? Não, queridos, a obra de Jesus na cruz foi completa. É por isso que a palavra usada aqui para perdão na Bíblia é essa palavra que tem esse contexto de totalmente, liberar totalmente, absolver totalmente. E talvez seja essa a nossa maior dificuldade, o totalmente. Né? Um pouquinho, a gente resolve ali, dá um jeitinho aqui, mas o totalmente não é difícil? É ou não é verdade? É o que mais talvez seja difícil
para nós, né? Mas se você não aprender a perdoar, você nunca conseguirá cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Você nunca conseguirá cumprir totalmente o propósito de Deus para a sua vida se você não aprender esse caminho. Eu sei que é difícil, não estou aqui dizendo que é fácil, sou ser humano como você, e eu sei o quanto é difícil, o quanto nós precisamos lutar a cada dia nessa direção. Mas eu quero, né, trazer algumas chaves para nós, né? E a primeira chave que nós vamos trazer nessa manhã sobre perdão é: libere. São 3 comandos. Então diga: libere. 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 Dá uma olhadinha pro teu irmão e fala assim, ó: libere. Amém? Olha, vou dizer uma coisa para vocês, né? Uma das coisas mais tremendas desse texto é que talvez realmente os irmãos de José não merecessem perdão. Porque quando a pessoa merece perdão, é mais fácil. Quando a pessoa se arrepende, se humilha, não é? Errei, me desculpa. Porque sabemos que todos nós somos falhos, somos seres humanos. Então, puxa, se a Michele pega contra mim e vem, puxa, me perdoa, errei, me desculpa. Não é assim? Você é constrangido a perdoar, não é verdade? Você automaticamente fala: poxa, eu também erro. Então eu vou perdoar, eu vou desculpar, eu estou vendo arrependimento, eu estou vendo. E quando você não vê? E quando você não vê arrependimento? Essa é a questão, querido, desse texto, desse teste. Porque, naturalmente falando, os irmãos de José não mereciam perdão. Naturalmente falando, olhando com os olhos bem naturais. Você quer ver uma coisa? Você não precisa acreditar da mesma maneira que eu. Mas lendo esse texto, relendo esse texto, voltando em toda a história, desde o primeiro momento em que os irmãos de José o encontram, naquele momento que José se revela e chora, eu li de novo. Em nenhum momento os irmãos de José se arrependem. Em nenhum momento eles pedem desculpas. Em nenhum momento. E eu vou dizer mais para vocês. Meu entendimento desse texto do versículo 17, olha a cabeça deles. Versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto. Olha, eles já estavam lá com José, já tinham encontrado José já estava sustentando ele, tá tudo bem, mas Jacó estava vivo, papai estava vivo, né? E ele sabia que José não ia fazer nada com eles, porque papai estava vivo. E aí Jacó morre, e naquele momento que Jacó morre, olha o desespero deles, versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: agora José vai nos perseguir e nos retribuir, versículo 15, certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José. Quem mandou, gente? Os irmãos. Eu acredito que isso não é verdade. Eles fabricaram isso. Não há um registro, uma linha de registro na Bíblia que Jacó tenha falado isso, que Jacó tenha mandado esse recado. E se você voltar aos capítulos anteriores, antes da morte de Jacó, é justamente as últimas falas de Jacó. É quando Jacó chama José, ele chama José pessoalmente. Ele abençoa Efraim e a Manassés, ele profetiza sobre cada filho. Por que naquele momento que ele estava pessoalmente com José, ele disse assim: José, eu tenho o último pedido a lhe fazer? É ou não é verdade, gente? Não é? Vamos conjecturar, mas vamos conjecturar, né? Vamos entender realmente o que está aqui. José, olha só, perdoa os teus irmãos. Eu estou para morrer, então, por favor, mesmo depois da minha morte, tem misericórdia deles. Você não encontra uma linha que Jacó tenha feito isso. E você encontra todo o discurso de Jacó antes da sua morte aqui, quando ele chama José, nos capítulos anteriores. Então, mais uma vez, né, essa turminha que não era boa gente, pega aí, vamos fazer o seguinte, vamos mandar um mensageiro dizer para José que o nosso pai, antes de morrer,
disse. Não, não foi isso que eles fizeram, não. Que o nosso pai, antes de morrer, ordenou. Olha as palavras usadas, gente. Não está aí? Olha aí. Assim, 16. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai o quê? Ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de quem? De Deus. Botaram Deus no meio. Agora botaram Deus no meio. Então, olha as palavras, né? Ordenou. Os servos de Deus. Há todo um apelo, né? Há toda até uma manipulação novamente aí em cima de José. Em nenhum momento, você vê ele chegando diante de José e falando: me perdoa. Nós pecamos. Não há um nós. Perdoa a transgressão de teus irmãos. Como se, né, Jacó falando. Nunca foi o discurso deles o arrependimento. Porque esse discurso aqui é de Jacó, não é deles. Perdoa os teus irmãos. Perdoa as transgressões dos teus servos de Deus. Então, em nenhum momento há um nós. Em nenhum momento há um quebrantamento. Nós erramos, nós pecamos, nós fizemos muito mal, nós fizemos algo errado. Olha, não. Ah, pastora, mas ele diz aqui: eis-nos aqui por teus servos. Óbvio. Servos? Você falar para alguém que depois de Faraó mandar tudo, somos teus servos? Isso é arrependimento? Isso é constatação do óbvio. Isso é constatação do óbvio. É claro que eles, como toda a terra do Egito, eram servos de José. Porque abaixo de Faraó quem mandava? José. Então isso não é arrependimento, dizer: somos teus servos. Mas é óbvio que vocês são meus servos. Porque vocês dependem de mim para comer. Vocês estão vivos porque eu tenho uma terra para vocês, porque eu tenho um lugar para vocês morarem. Então é óbvio que vocês são meus servos. Então, queridos, a questão aqui é muito mais séria. Você poderia perdoar alguém que mente, manipula e jamais se arrependeu? Vocês acharam que ia falar sobre perdão, né? Perdão, Jesus, perdoa-se, irmão. Tem algo mais forte do que isso. Tem um nível de perdão bem maior. Porque a gente está acostumado, né, do nosso irmão pedir desculpa. E às vezes ainda assim a gente tem um coração duro. Imagine nesse nível aqui. José passou por esse teste. Mas este teste, e é um teste que em algum momento da tua vida, aponta para o teu irmão, diga: em algum momento da tua vida você vai passar. Não sei quando, não sei se você já passou, mas em algum momento da tua vida. Você poderia perdoar alguém que mente, manipula e jamais se arrependeu? Este é o verdadeiro teste do perdão. A resposta de José nesse texto, depois de ouvir toda essa ladainha, né? Essa encomenda, né? Missa encomendada, como dizem por aí, né? Assim, né? Essa coisa encomendada. Ele diz assim, ei, não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Acaso estou eu em lugar de Deus? Deixa eu te dizer algo. Se você não perdoa, você está se colocando no lugar de Deus. Quando você não perdoa, você está se colocando no lugar de Deus. Porque a Bíblia diz que Ele é o juiz. Ele é o juiz. Não sou eu. A Bíblia não me dá, não me confere esse direito de julgar. Pelo contrário, ela fala: não julgueis, para não serdes julgados. Então, quando eu assumo a posição de juiz, eu estou me colocando
no lugar de Deus. Eu quero que você leia comigo Levítico, capítulo 19, versículo 18, diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Olha só, volta lá, Michele. Não te vingarás, nem guardarás ira. Olha o que o Senhor está falando. Que coisa difícil, né? Vamos ler juntos? Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. A frase final fecha tudo, né? Eu sou o Senhor. Eu sou o juiz. Sou eu. A vingança pertence a mim. O juízo pertence a mim, né? Eu retribuirei a cada um segundo as suas obras. E ó, não é contigo. Esquece. Não é contigo. Não está no teu nível. O Senhor está dizendo assim, ó, eu sou o Senhor. Ei, não está no teu nível. Você não vai saber lidar com isso. Você não vai conseguir lidar com isso. Atente para o que o Senhor está falando. Romanos 12, versículo 19. Amados, vamos ler? Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Essa está na NVI, né? Essa leitura. Não se entregue, não procurem vingar-se, entrega a ira para Deus. Ira é algo que vem realmente no nosso coração e a gente pega assim, ó, entrega para Deus. Porque senão ela vai nos consumir, nos destruir. E nós vamos gastar a nossa vida nisso. Nós vamos gastar a nossa preciosa vida nisso. Não se vingue, diz o Senhor, porque é impossível para nós trazer justiça numa situação de injustiça. É impossível para nós trazermos justiça numa situação de injustiça. Ué, por que eu não posso trazer justiça numa situação de injustiça? Porque nós não somos justos. Por isso é impossível para nós trazer justiça numa situação de injustiça, porque nós não somos justos. Ei, pastora, peraí! A palavra, eu já li vários textos aqui que me chamam de justos. Ei, existe uma diferença entre ser justo e ter sido justificado. Diz a Bíblia que nós fomos justificados pelo único justo, que é Jesus. Ele é justo. E nós fomos o quê? Justificados. Está em toda a palavra. Fomos justificados pelo seu sangue, pela sua cruz. Justificados, pois, do pecado. Não é assim? Então, nós fomos justificados em Cristo. Ele é justo. E é por causa dele que nos tornamos justos. Nós fomos justificados pelo único justo. Se você não perdoar, estará sempre tentando se vingar, gastando sua vida nisso, tentando provar alguma coisa, remoendo com aquilo dentro de você. Ah, você viu? Não, fez de novo, olha lá, sabe, aquela coisa, gastando a tua vida. E na verdade, queridos, nós não temos que passar a nossa vida tendo algo para provar. Nós temos que passar a nossa vida tendo sempre para abençoar. Amém? Tendo sempre a dar, sempre a abençoar. Isso sim vai te trazer um viver, uma existência plena diante de Deus. Mas não passar a vida tentando provar algo, quem está certo, quem está errado, quem é justo, quem é injusto, quem errou, quem pecou, quem é melhor, quem é pior, quem merece castigo, quem não merece. Quantos já não se pegaram perdendo uma noite de sono? Tipo 1h, argumentando sozinho na sua mente por que a outra pessoa está errada e por que você está certo. Alguém já passou isso aqui? Só eu. Tirar, roubar teu sono, 1h e tu tá lá,
Não, mas ele está errado. Na sua mente. Não, mas ele falou isso, é um absurdo. Tudo bem que eu falei isso, mas eu falei isso porque ele falou isso. Nossa, não é verdade? Ai, que raiva, ai, que ódio. Ai, por que eu não falei aquilo? É assim. Eu devia ter respondido dessa forma, que era ser pior. Na hora eu fiquei, que ódio de mim, que eu fiquei calado. É assim? Que ódio que eu não falei isso. Não, mas a próxima vez eu vou falar? Gente, é desse jeito. Né? Perdendo a sua noite de sono, tentando provar alguma coisa, gastando a sua saúde, gastando a sua vida, tentando provar alguma coisa. E aí você está ali no meio daquela, né, daquele conflito de madrugada, tua mente, ai, não sei o que, com raiva, e a ira toma conta da gente, o sono vai embora, né? Quando a chateação toma conta, e aquela coisa no coração, e aquele peso, e aí no meio do teu conflito lá na tua mente, o Senhor fala assim, perdoe. Perdoe. Aí você, ai Jesus, você tem que perdoar. Perdoa aquela pessoa, perdoa. E aí você fala assim, Senhor, o quê? Ah não, Senhor, não é possível. O Senhor deu uma voltinha, o Senhor não viu o que aconteceu. O Senhor estava desligado na hora, o Senhor não viu. E o Senhor fala assim, perdoa. E aí você responde, mas Senhor, ele está errado. Ela está errada. Aí Deus te fala assim, é claro que ele está errado. É claro. A gente não precisa perdoar quem está certo. Quem está certo você não precisa perdoar. Você precisa perdoar quem está errado. Então esse argumento com Deus não funciona não. Que Deus vai te dar razão. Deus vai falar, é claro, é verdade, está errado mesmo. Mas você não precisa perdoar quem está certo. Você não precisa perdoar quem. Você não precisa perdoar quem faz um bolo de chocolate e traz para você. Você tem que perdoar alguém, né, que fez algo amargo, algo difícil, algo errou com você. Você não precisa perdoar quem está certo. Eu vou perdoar a avó Dina quando ela faz um empadão de camarão e traz para mim. A Silene está falando que ela que não vai perdoar se eu não dividir com ela. Não é assim, gente? A gente perdoa quem está errado. Escute, se você disser que perdoou, mas ficar remoendo na sua mente, você não perdoou de fato. Pois Deus não ficou e não fica remoendo os teus pecados do passado. Ele lançou no mar do esquecimento. Amém? Isso está lá em Miqueias 7,19. Lancei no mar do esquecimento. O Senhor lançou nas profundezas do mar o nosso pecado. O Senhor não guardou para ele. O Senhor não guardou na manguinha. O Senhor não fez um arquivo. Não tem um arquivo com o seu nome, com seus pecados registrados, não. Quando Ele te perdoou totalmente. Amém? E Ele disse, eu lancei nas profundezas do mar os teus pecados. E é este o verdadeiro ensinamento dessa manhã, querido. Não é o perdão, mas é que tipo de perdão? E para quem nós temos? Às vezes nós temos tanto orgulho da nossa justiça. Não, eu perdoo, é só se arrepender que eu perdoo. Eu sou uma pessoa boa. Eu acho que isso tudo caiu por terra nessa manhã, né? Porque esse nível de perdão é um básico. Mas o nível que o Senhor quer nos levar, olha onde José já está nesse momento, gente. Ele está em qualquer lugar não, ele já está lá no topo. Então, a quem mais é dado, mais é cobrado. O nível, a afronta, a luta que ele tem que passar nesse momento, o nível de perdão é muito maior. E cada vez que crescemos, que nos aprofundamos em Deus, maior será o teste, maior será o nível de perdão, maior será aquilo que você terá que viver. Vamos para o ponto 2, receba, são 3 pontos, né? Primeiro, diga, libere. Segundo, receba. Receba.
Pastor, perdão? Libere, tudo bem. Agora receba. Mas que negócio é esse? Mateus 6, versículo 12. Diz assim. Essa é a oração do Pai Nosso, né? Vamos pegar só um pedacinho dela? E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Vamos repetir? E perdoa as nossas dívidas, ofensas, né? Assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Assim como significa da mesma maneira que. Então vamos substituir agora? Vamos lá. Perdoa as nossas dívidas. Da mesma maneira. Da mesma maneira que, diga eu tenho perdoado os meus devedores. Será que nós podemos fazer essa oração realmente? Isso é uma oração, não é? Não é oração? A questão é, será que você pode fazer essa oração? Senhor, perdoa as minhas dívidas, as minhas ofensas, os meus erros, as minhas falhas, da mesma maneira que eu tenho perdoado aqueles que me ofendem, aqueles que me devem, aqueles que fizeram coisas erradas contra mim. Diga misericórdia. Aí dá para ter a noção, né, desse nível, dessa dimensão. Então a palavra como aqui, ela significa da mesma maneira. Deus me perdoe da mesma maneira que eu tenho perdoado. Deus me perdoe da mesma maneira que eu tenho agido com aqueles que pecam contra mim, com aqueles que erram comigo. Queridos, a Bíblia tem um texto que diz assim: de graça recebei, de graça recebei, de graça dá. O que nós recebemos do Senhor, o perdão que nós recebemos do Senhor, ele foi merecido? Foi merecimento? Claro que não. Nós éramos pecadores, nascidos no pecado, no pecado, não sequer, né, Jesus foi recebido pelos seus, foi crucificado pelos seus. Então, de merecimento nós não tínhamos nada. Nós recebemos de graça e pela graça. Amém? Amém. Nós recebemos o perdão do Senhor Jesus de graça e pela graça. E cada um de nós, naquele momento que teve seu encontro com Jesus, o Senhor não fez uma entrevista com você. Ele não mandou um anjo para dizer: deixa eu ver se você merece ou não. O que você fez? Olha, aquele dia você fez isso. Olha, você foi ruim demais até agora. Para a tua vida não tem jeito. Não! Ele diz: vem como estás. Eu te recebo. Não importa o que você viveu. Ele te lava com seu sangue. Amém, queridos? De graça. De graça, não importa, a gente canta essa canção aqui, não importa quem você é, não importa o que você fez, o Senhor conhece o teu interior e Ele não desiste de você. Amém? Amém? Então, diga: de graça recebei, de graça dai. Temos recebido perdão pela graça, de graça, e dessa maneira devemos perdoar. Ouça isso. Se você tem problemas em perdoar, você tem problemas em receber o perdão de Deus. Não é assim? Se você tem problemas em perdoar, é porque você também tem problemas em receber esse perdão de Deus. Em tomar posse desse perdão de Deus para a tua vida. Isso é certo, né? Se você acha, isso aqui é muito interessante, gente. Se você acha que tem que pagar pelos seus pecados, você vai querer que os outros paguem também. Se você tem essa mentalidade de que você tem que pagar pelos seus pecados, de que Deus está te punindo, de que Deus está fazendo isso porque você foi um mau menino, uma má menina, né? Você vai querer que os outros paguem também. Você vai ter esse tipo de sentimento, que os outros paguem também. O pastor Robert Morris, que ministra essa série, ele contou uma experiência assim, que um dia ele disse que pisou no dedinho mindinho da esposa de uma forma assim muito forte. Foi cumprimentar alguém e
pisou justamente no dedinho mindinho dela. E ele falou que nessa época ele pesava um pouco mais que 100 quilos. Ele simplesmente quebrou o dedo dela. Né? Meu pai. E a dor que ela sentiu, imagina, né, gente? Cada um aqui já imagina. E ela, as lágrimas desciam de dor, de dor, de dor. E ele ficou tão desesperado, não sabia o que fazer, me perdoa, me desculpa, ai, senta aqui, bota gelo e tal. E ela chorando de dor, de dor, de dor. E ele não sabia tanto o que fazer, ele disse que se ajoelhou assim perto dela e falou, me bate, me bate. Me bate para eu me sentir melhor. Pode me bater, eu mereço. Aí ela, você tá louco? Eu vou te bater? O que isso tem a ver? Ele, não, eu vou me sentir melhor. Eu estou me sentindo péssimo. E eu vou me sentir melhor se você fizer alguma coisa comigo. Queridos, muitos crentes vivem com essa mentalidade. Que mentalidade? Me bata para eu me sentir melhor. Me bata para eu me sentir melhor. Me puna para eu me sentir um pouco melhor. Sabe que mentalidade é essa? Você saiu de casa para trabalhar, o pneu furou. Senhor, muito obrigada, Senhor, que esse pneu furou. Foi porque eu não fiz a minha devocional de manhã, Senhor. Entendi, Senhor. Entendi, Senhor. Pode deixar, aprendi. Eu não fiz a minha oração de manhã, meu pneu furou. O Senhor está me ensinando, Senhor. Muito obrigada. Aí quando você abaixa para trocar o pneu, a chuva cai. Eu, sim, Senhor, muito obrigada por essa chuva, Senhor. O Senhor está me ensinando. Já chega, Senhor, já está empatado. Pronto. Já paguei o que eu devia. Chega, já empatamos, Senhor. Paguei, pronto. Pode deixar que eu nunca mais vou esquecer, Senhor. Esse tipo de mentalidade. De que Ele está me retribuindo. Legalismo, religiosidade. Você acha que o que aconteceu com você no minuto seguinte é fruto de uma oração que você não fez, de um culto que você não foi? Que Deus é esse? Eu não conheço esse Deus, não está na palavra, não. Eu conheço um Deus que diz, eis que estarei convosco todos os dias da tua vida. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. E se nós vivermos esse evangelho de punição, nós vamos querer punir o outro. Nós vamos achar que o outro tem que pagar. Mas por quê? Porque eu vivo me punindo. É a autopunição. E aí eu vou transferir isso. Se eu faço comigo, quanto mais com os outros. E eu vou achar, tem que pagar. É bem feito. Olha lá. Vou até vibrar com o infortúnio do outro. Mas por quê? O problema é em receber. Receber o perdão de Deus. Terceiro, como vencer nessa dificuldade de receber? Creia. Diga para o seu irmão, creia. Creia. Creia no que a palavra diz. Começa a crer. E você vai vencer essa dificuldade de receber o perdão de Deus. Leia comigo Salmo 103, versículo 12. Diz assim: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Vamos ler agora Isaías 53:6. O que está escrito? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de nós todos. Entenda uma coisa. Vamos responder essas perguntas que estão nesses versículos aí. Quão longe o Senhor afastou as nossas transgressões de nós? Segundo o texto. Na distância de quê? Do Oriente para o Ocidente. Tá? E nesse segundo texto de Isaías, o que o Senhor fez com a nossa iniquidade? Ele pegou toda a nossa iniquidade e fez o quê? Fez cair sobre Jesus. Aguarda aí. Abacuque 1:3. Tu és tão puro de olhos. Olha o que diz essa palavra. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal
e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Jó 36:7. Dos justos, o que diz? Epa, deve ter alguma coisa errada aí, né? Diz que o Senhor não pode colocar, no versículo anterior, os seus olhos sobre o pecado. Porque ele é o quê? Santo. E ele não pode colocar os seus olhos sobre o pecado. Mas em Jó, a gente vê o quê? Dos justos não tira os olhos. Antes, com os reis no trono, os assenta para sempre e são exaltados. Leia 1 Pedro 3,12 agora. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam maus. E para terminar, 2 Coríntios 5:25. 5:21, perdão. 5:21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, olha que coisa tremenda. Um Deus santo, que não pode contemplar o pecado, que não pode colocar os seus olhos sobre o pecado, ama a tal ponto essa humanidade, ainda que perdida, ainda que errada, ainda que sem merecer. Nós somos os irmãos de José. Amém. Nós somos aqueles irmãos que ainda fazemos errado, e muitas vezes o caminho que trilhamos não é do arrependimento, mas é o caminho da manipulação, de dar um jeitinho, do ir levando, vamos ver se dá, e permanecemos no erro, e permanecemos, e tentamos, e vamos tentando dar nosso jeitinho. O que eles estavam tentando fazer? Dar um jeitinho, depois que Jacó morreu, ao invés de percorrermos verdadeiramente o caminho do arrependimento. Mas aí Deus nos ama, e nos ama a tal ponto que Ele pega esse pecado que fazia separação entre nós e Ele, e Ele pega toda essa iniquidade e faz nascer Jesus, e coloca sobre Jesus todo esse pecado, toda essa iniquidade que fazia separação entre nós e nosso Deus. Ele coloca sobre Ele, e aí nele somos justificados. Amém? Por causa dele somos justificados. E aí o Senhor pode não só colocar os olhos sobre nós, como disse essa palavra, que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Ele pode não só colocar os olhos sobre a tua vida, mas Ele pode habitar dentro de nós. Ele pode andar contigo todos os dias. Ele pode acreditar na tua vida. Ele pode sonhar um grande sonho, um grande propósito, e entregar nas tuas mãos e dizer: vai, filho, eu sou contigo para cumprir. Amém? Entenda que não sou eu. Não é por causa de mim, é o grande amor de Deus que pega toda a minha iniquidade e coloca sobre Jesus. Então, por causa disso, agora Deus resolve o problema, para que os olhos do Senhor possam estar sobre a minha vida. Porque eu recebi esse perdão completo e de graça, eu também posso dar completo e de graça. Amém? Amém? Eu concordo que é difícil dar aquilo que você não recebeu, mas eu acabei de te provar que você recebeu. Amém? Você recebeu um perdão completo através da cruz. Você recebeu um perdão total e de graça. Então, se você recebeu um perdão completo de graça, eu também posso dar perdão completo de graça. Vamos tentar acreditar nisso? Coloca a mão no seu coração e diga assim: porque eu recebi perdão completo e de graça, eu também posso dar perdão completo e de graça. Amém, querido? Amém. Estamos aptos a passar nesse teste? Esse teste vem realmente nos desafiar. E a resposta
de José para os seus irmãos foi perdão. Independente da atitude deles. E o nosso grande desafio nessa manhã é aprender a perdoar, independente da atitude do outro. Você entende isso? Perdoar baseado na atitude do outro já é uma bênção, né? É um caminho. Mas tem algo maior. Perdoar independente da atitude do outro. Independente. Sabe por quê? José decidiu que o passado dele já estava estragado e que ele não ia estragar o seu futuro. Ele não ia pegar esse passado e arrastar para o futuro e estragar o futuro também. José decidiu, ele olhou e falou assim: gente, eu estou sozinho na terra do Egito, casei e tenho 2 filhos. Meus filhos não têm tios, não têm primos. Ou eu fico agarrado nisso, né? Olhando os detalhes. Eles não se arrependeram, eles não pediram perdão, ou eu libero a minha vida e vou desfrutar daqui para frente. Eu prefiro desfrutar do que viver retido, queridos. Amém? É preferível desfrutar. Entrega. O que nós lemos? Entrega a ira ao Senhor. Coloca diante dele. Eu sempre falo isso para vocês. Nós não perdoamos porque o outro merece ou não merece. Nós perdoamos porque eu é que não mereço passar uma vida inteira carregando um monte de entulho dentro de mim. Mágoas, ressentimentos, coisas que só fazem mal pra gente, né? E fazem a gente de madrugada ficar aquele argumento todo na nossa cabeça, roubando a nossa paz. Eu não perdoo se merece, não merece, né? Eu perdoo porque eu não mereço passar a minha vida toda carregando aquilo. E o caminho para o perdão, eu sempre falo isso, que as pessoas, pastora, mas é difícil, mas me dá uma raiva, mas é difícil. Eu sempre falo assim: vai pelo caminho da compaixão. Muda a tua mentalidade em relação àquela pessoa. Vai pelo caminho da compaixão. Porque compaixão é um dos maiores ensinamentos de Jesus. Jesus, o que é compaixão? É se colocar no lugar do outro e sentir as suas dores. Isso é compaixão. Vai pelo caminho da compaixão. Começa a olhar para aquela pessoa com misericórdia. E falar assim: gente, como é que uma pessoa faz um negócio desse? Aí você começa a pensar assim: qual o histórico dessa pessoa? O que essa pessoa viveu? O que ela recebeu na infância? Ou o que não recebeu nunca? E você começa a olhar: Senhor, essa pessoa sozinha, essa pessoa, né, ela é amarga, ela é a que mais sofre com o jeito dela, com a maneira que ela trata as coisas, porque é verdade, é a que mais sofre. E aí você começa a trilhar o caminho, Michel, da compaixão. E este é um caminho tremendo para perdoar. Muitos filhos, muitas vezes com rancor, com o coração fechado, com o pai, com a mãe. Ah, eu tenho ódio do meu pai, que meu pai me abandonou, meu pai não me deu amor, não me deu carinho. Ei, o que esse pai recebeu? O que esse pai viveu de referencial? Na verdade, ele deu o que recebeu. Não depositaram na conta dele, ele não tinha de onde sacar. E aí ele deu o que aprendeu, ele fez do jeito que sabia. É ruim, é errado. Mas talvez ele não tenha tido a oportunidade de conhecer um Deus de amor como você, de ser curado, de ser liberto, de ser preenchido nos vazios que há na nossa alma, porque Jesus preenche todo vazio, toda necessidade de aceitação, toda necessidade de afeto. O Senhor preenche tudo isso na nossa vida, amém? O Senhor nos cura, nos ama. Talvez ele não tenha tido a oportunidade de estar sentado num lugar como esse e ouvir o que você está ouvindo. Então, trilhe o caminho da compaixão. Isso vai fazer com que você não só perdoe, mas com que você abençoe e ore por aquela pessoa. Amém. E a última coisa que eu aprendi com o pastor Robert Pope, ele sempre falava assim para mim: olha, quando eu preciso perdoar alguém, eu faço um propósito de orar todos os dias por aquela pessoa. Ele disse que é muito difícil. É muito difícil. Aí tu ora pela tua vida, né? Você quer, clama. E quando tu lembra de orar para aquela pessoa que você tem que perdoar, aí tu ora assim: Senhor, abençoa. Ele falou: e é verdade, eu fiz isso, é verdade. Olha, mas sai que chega.
Assim, abençoa aquela vida, assim, mas dentro de você a ira subindo e você pedindo para abençoar. E ele disse que vai fazendo isso, dia após dia, dia após dia, dia após dia. E ele sente aquela ira perdendo força, e a compaixão começa a brotar, e ele disse, eu só paro quando eu realmente consigo orar e abençoar aquela pessoa com meu coração livre, completamente livre. Fica aí uma estratégia, né, para nós, do nosso pastor Robert Pope, tremenda. Queridos, vocês conhecem algumas frases que eu sempre digo aqui para vocês. Eu sei que vocês já sabem, só para lembrar. Algumas frases muito, muito interessantes, né? Uma delas é aquela frase de Shakespeare que diz: não perdoar é como tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. Né? Essa frase resume bastante. Que quando você não perdoa, quem está sendo destruído é você, não é a outra pessoa. E ele tem uma outra que eu gosto muito também, que diz assim: ficar remoendo as tragédias passadas é a maneira mais segura de atrair outras. E nós não queremos mais isso, amém? Ontem nós fizemos um ato profético aqui com as mulheres. Cadê as mulheres de Deus? É uma bênção. Mulheres, não percam esse encontro. Momento nosso, momento que a gente é ministrado. Nós botamos uma lixeira aqui na frente e jogamos muita coisa fora ontem à noite, não é verdade? E que seja esse momento de Deus na nossa vida. Jogarmos fora aquilo que não cabe mais na nossa vida, aquilo que pertence ao Senhor. Que o Senhor nos ensine a perdoar. Isso vale muito para os casais também. Hoje em dia, irmãos, tudo é ferro e fogo. Intolerância, egoísmo, ninguém aceita nada, cada um pensando na sua vida, ninguém cede mais nada, ninguém abre mão mais para nada. Qualquer coisinha, vamos separar. Não tem perdão, não tem, sabe? E o casamento é o símbolo de Cristo e a igreja. E o que Cristo fez? De graça. De graça. Incondicionalmente. Essa palavra é tremenda. Incondicionalmente. E que o Senhor nos ensine também, como casais, a termos essa atitude dentro da nossa casa, um para com o outro, porque certamente na nossa caminhada, na nossa estrada, nós vamos errar um com o outro. Para de ser duro de coração e ficar errando na mesma coisa. Conserta, arrepende, para de ser egoísta. Olha o que é importante para o outro. Casamento é doação, casamento é abrir mão, casamento é mudança dia após dia. É ou não é, gente? Dia após dia você vai mudando. Aí tu pensa, caramba, mas eu pensava assim a vida toda, eu agia assim a vida toda. Aí você descobre que estava sinceramente errado. Era até sincero, mas estava fazendo tudo errado. E aí o Senhor vai te quebrantando. E o que custa? É uma frase boa para o nosso casamento. O que custa? O que me custa mudar nisso? O que me custa ceder nisso? O que me custa? O que me custa melhorar? Sabe? Se me ligar nisso ou naquilo, prestar mais atenção, que o Senhor possa nos ajudar, amém? A viver este nível de perdão, que é um grande desafio para a nossa vida. Queria que você fechasse seus olhos por um minuto e perguntasse ao Espírito Santo, porque é Ele que pode te dizer isso nessa manhã. Espírito Santo, o que o Senhor quer me dizer com esta palavra?